Oremos. Pai nosso que estás nos céus, mais uma vez estamos diante da Tua presença, te agradecemos pela vida, por tudo que tens feito por nós, te agradecemos por mais um dia de vida e também por estes momentos que queremos estudar a Tua Palavra. Uma vez mais pedimos a presença do Teu Espírito Santo para que nós possamos entender a Tua Palavra. Abençoa todos os que estudam conosco, todos os que nos escrevem pedindo orações, todos que confiam em Ti, no Teu poder para solucionar os problemas. Abençoe em especial Vera Lúcia, lá de São Paulo, também Ricardo Rodrigues e Nilda. Nilda pede especialmente que oremos por Leila, que está com problemas de depressão, que Tu abençoes e dê vitórias a Leila. Abençoe também Leda Senhorinha, que está agradecida pela bênção concedida à sua filha. Abençoe Silvia Helena, que pede pelos líderes das igrejas para o ano de 2026, que Tu estejas no controle de todas as coisas. Abençoe também Helena Araújo e o Ceia Correia dos Santos Victor, e ela pede pela conversão da família. Abençoe Terezinha Brandão e família, Dolores Otto, também Michele, Jennifer, Edson, David, Samuel, Isabela, Gilson e Rosângela também pedem que Tu os abençoes. E estejas também com o Clodoaldo, que pede por seu irmão Silvio, que teve 2 AVCs hemorrágicos, está na UTI, que Tu, Pai, restaure a saúde conforme a Tua vontade. Nós pedimos essas bênçãos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Estamos dando continuidade ao estudo desta semana. Estamos estudando o capítulo 22 do livro de Josué, onde nós encontramos aqui um episódio que se repete muito também hoje em dia, no seio familiar, ou mesmo na igreja, entre os irmãos. Às vezes nós pensamos e tomamos decisões precipitadas sem nós ouvirmos, quem sabe, os dois lados do fato, da história, e isso faz com que então haja divisão entre a família, haja divisão na igreja, mas o correto é nós procurarmos buscar a orientação de Deus, e quando formos nos dirigir a alguém que nós estamos pensando que está cometendo algum erro, falhando na sua vida espiritual, que nós possamos ter um espírito de brandura, que nós possamos ter palavras gentis para poder nos dirigir à pessoa. E o que aconteceu ali, neste episódio, aquelas 9 tribos e meia, acusando as outras 2 tribos e meia que haviam erigido um altar. Eles chegaram acusando, dizendo que aquele altar seria para sacrificar, a fazer ofertas, e o lugar onde deveria ser feito isso era em Siló, onde estava o tabernáculo. Eles não procuraram saber o porquê daquele altar que estava ali erigido. E outra coisa, as 2 tribos e meia que erigiram esse altar, antes de erigirem, deveriam ter se dirigido aos líderes da nação de Israel, a Josué, aos sacerdotes, e explicaram o motivo pelo qual queriam edificar esse altar. E eles também erraram em não comunicar antes. Então, o que acontece muito, problemas de desavenças, desentendimentos, é a falta de comunicação, mesmo entre família e também na igreja. Nós vemos aqui que aquelas 9 tribos e meia se lembraram de acontecimentos passados no povo de Israel, aquele pecado de Acã, que nós citamos aqui, também aquele caso em que os filhos de Israel começaram a se casar e se prostituir e adorar ídolos lá em Baal-Peor. Isso fez com que então eles ficassem receosos de que essas 2 tribos e meia, cometendo esse erro de erigir esse altar, e trouxesse então consequências como naqueles 2 pecados que nós aqui citamos. Mas nós vamos ler hoje aqui Josué 22, a partir do verso 21, a resposta que foi dada às 9 tribos e meia. Eles haviam mandado representantes, e o líder desses representantes era Finéias. Então, eles dão uma resposta sobre a acusação que eles estavam fazendo. E aqui então, Josué 22, a partir do verso 21, nos diz:
Então os membros das tribos de Ruben e Gade e da minha tribo de Manassés responderam aos chefes dos clãs de Israel: O Senhor, o poderoso, é Deus. O Senhor, o poderoso, é Deus. Ele sabe a verdade e que Israel a saiba também. Não construímos o altar por rebeldia nem por infidelidade ao Senhor. Se o fizemos, não poupem nossa vida hoje. Se construímos o altar para nos afastarmos do Senhor ou para apresentarmos holocaustos, ofertas de cereal ou oferta de paz, que o próprio Senhor nos castigue. A verdade é que construímos este altar por medo de que no futuro seus descendentes digam aos nossos: que direito vocês têm de adorar o Senhor, o Deus de Israel? O Senhor pôs o rio Jordão como barreira entre o nosso povo e o povo de Ruben e Gade. Vocês não têm parte com o Senhor, então seus descendentes poderão impedir os nossos de adorarem o Senhor. Por isso, resolvemos construir o altar não para oferecer holocaustos ou sacrifícios, mas como testemunho. Ele lembrará os nossos e os seus descendentes de que nós também temos o direito de servir ao Senhor em seu santuário com holocaustos, sacrifícios e ofertas de paz. Então seus descendentes não poderão dizer aos nossos: vocês não têm parte com o Senhor. Se disserem isso, nossos descendentes responderão: vejam, esta réplica do altar do Senhor que nossos antepassados fizeram não é para holocaustos nem sacrifícios, é uma lembrança do relacionamento que vocês e nós temos com o Senhor. Longe de nós nos rebelarmos contra o Senhor ou nos afastarmos dele, construindo nosso próprio altar para holocaustos, ofertas de cereal ou sacrifícios. Somente o altar do Senhor nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo, pode ser usado para este fim. Aqui então nós encontramos a resposta branda que desvia o furor, como foi o verso que nós lemos para vocês em Provérbios 15:1, lemos aqui no domingo, e sabe Salomão, ele disse: a resposta branda desvia o furor, mas a resposta dura suscita a ira. Então aqui, esses líderes dessas 2,5 tribos, eles primeiro ouviram toda a acusação e depois com calma, com sabedoria, disseram e explicaram o porquê haviam erigido aquele altar. Era um altar grande, bonito, chamava atenção, mas não era para sacrifícios. Era uma lembrança, como quando o povo de Israel atravessou o Jordão e Josué disse que cada líder das 12 tribos pegasse uma pedra e erigissem um altar para que ficasse de memória, lembrança que eles atravessaram aquele rio em seco. Assim também, essas 2,5 tribos erigiram esse altar como um testemunho de que eles, aquelas 2,5 tribos e as outras tribos que estavam do outro lado do Jordão, serviam ao mesmo Deus, e que o lugar de adoração e de oferecer sacrifícios de holocaustos era realmente lá no tabernáculo, em Siló. Vejam como que tudo se resolve, conversando, explicando. Agora, quando esses líderes das 9,5 tribos chegaram acusando essas 2,5 tribos de terem erigido um altar para servirem a outros deuses, se essas 2,5 tribos não esperam eles concluírem o seu raciocínio e começam a responder também de forma ríspida, com grosseria, com raiva, não teriam chegado a um desentendimento. Por quê? A um entendimento, porque aquelas 9,5 tribos queriam guerrear contra essas 2,5 tribos. Já tinham isso em mente. Para que não aconteça o mesmo que aconteceu lá no pecado de Acã, lá quando aconteceu aquele fato em Baal-peor. Então, eles usaram essas 2,5 tribos de sabedoria. Esperaram, ouviram e aí depois disseram. E vejam que eles, por 2 vezes, eles repetiram que Deus, o poderoso, o Senhor, Ele é testemunha do que nós fizemos. Não foi para oferecermos sacrifícios e nem para nos desviarmos dos princípios do Senhor. Vejam, é importante quando nós temos a consciência de que nós estamos fazendo a coisa certa e que o objetivo é continuar servindo a Deus, é importante nós clamarmos e jurarmos pelo Deus eterno,
que é um Deus que sonda e conhece o íntimo do coração, como nós também lemos aqui essa semana para vocês. Deus, ele olha o íntimo. Nós julgamos pela aparência, pelo que nós achamos, pelo que nós pensamos. Mas Deus, ele julga o íntimo da pessoa, o coração, a intenção que está ali. Então, nós precisamos saber que o Deus que nós servimos é um Deus que vê todas as coisas, é um Deus que conhece cada um de nós e ele sabe exatamente qual é a intenção que nós temos quando nós estamos realizando algo na igreja ou na comunidade ou mesmo em casa. Ele sabe qual é a intenção do coração. Então, precisamos ter essa consciência de que de Deus nós não escondemos nada, de que Ele vê todas as coisas. E se nós estamos fazendo uma coisa com sinceridade e dedicação a Ele, que nós também invoquemos o nome dEle, assim como o povo, essas 2,5 tribos, Ruben, Gade e Manassés, invocaram o nome do Senhor. Eles usaram aqui as expressões El, que é o poderoso, Elohim, que é Deus, e Javé, que é o Senhor. Então eles repetiram 2 vezes essa mesma expressão. Diz aqui, olha, está em Josué 22, no verso 22, o Senhor, o poderoso, é Deus. O Senhor, o poderoso, é Deus. Vejam, eles confirmaram a fé deles, que eles tinham em Deus, e eles queriam então que seus descendentes, no futuro, não se esquecessem de que eles, que estavam de um lado do Rio Jordão, e as outras tribos que estavam do outro lado do Jordão, eram um só povo e um só Deus. E o serviço a Deus teria que ser realizado lá em Siló, onde estava o tabernáculo. Isso foi logo quando eles tomaram posse da terra. Siló ficou como a capital de Canaã, e depois, quando o rei Davi assumiu o trono, eles então passaram a adorar a Deus e servir a Deus em Jerusalém, que se tornou a capital de Canaã, do povo de Israel. Nós temos esse relato na Bíblia para um exemplo para todos nós, para que nós saibamos como solucionar um problema. Se alguém chegar nos acusando injustamente, vamos manter a calma, vamos pedir a Deus sabedoria e vamos responder com tranquilidade e na certeza de que nós estamos agindo de acordo com a vontade de Deus. Não vamos reagir agredindo para que não crie um problema maior e que não chegue a um rompimento, a uma guerra como eles estavam planejando aqui, uma guerra civil, mas que tudo seja resolvido da melhor maneira possível e de acordo com a orientação do nosso Deus. Agradecendo a todos vocês que estiveram conosco hoje, estudando a Bíblia. Vamos retornar amanhã para continuar o estudo desta semana. E lembramos a todos que é necessário nós estarmos sempre buscando a presença do Espírito Santo em nossa vida, estarmos sempre vigilantes em oração, para que nós possamos ser vitoriosos. Que Deus nos abençoe.